O governo anunciou a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Parece um alívio, né? Será que a conta fecha? De onde que vem esse dinheiro? Quem vai ter que pagar essa conta? Isso muda alguma coisa na sua vida financeira? É mais uma ilusão fiscal? Faz sentido? Enquanto isso, na Bolsa de Valores, será que tem ação barata ainda? A Bolsa de Valores mal começou a subir um pouquinho, aí já tem gente falando assim, Badu, será que ainda dá para comprar ações baratas? A última chance? Calma aí, gente, vamos entender exatamente o que está acontecendo. Hoje vamos falar sobre tudo isso. Quem já é de casa, você que já está acostumado aqui com os vídeos do canal, já deixou o like, que eu sei se você quer ser um rico a mais no mundo, considere-se também convidado a se inscrever aqui no Valor em Ação se você ainda não estiver inscrito. Então vamos lá, né? Vamos entender isso daqui. O governo anuncia a proposta de isenção do IR até R$5.000. O projeto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cerimônia no Palácio do Planalto nesta manhã, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente da Câmara, um monte de gente que você não precisa saber nem quem que é, mas o objetivo é reduzir a carga tributária para trabalhadores de renda mais baixa e aumentar o poder de compra da população, que o governo realmente precisa desse aumento de poder de compra para ver se recupera a sua popularidade. Não estou dizendo que não é uma medida legítima, que não deveria acontecer, na verdade isso daqui não é mais do que uma correção que a população já merecia há muito mais tempo, vocês vão entender, mas propõe cobrar um valor mínimo da camada de maior renda que costuma pagar muito pouco na pessoa física. Então, um motorista que hoje paga R$81 por mês, em 2026 vai pagar zero e terá uma economia de mais de R$1.000 por ano. O governo estima que a medida vai beneficiar 10 milhões de pessoas, ao passo que 150 mil arcarão com um imposto maior. Não vai fazer com que os que contribuem deixem de comer sua carne, mas também vai permitir que o pobre coma a sua carne, afirmou Lula. Aqui é um discurso bonito. Atualmente a faixa de isenção do imposto de renda está em 2.824 mensais. Com a ampliação para 5.000, trabalhadores que ganham até esse valor deixarão de ter o imposto descontado diretamente na folha de pagamento. Além disso, haverá uma rampa de saída para evitar distorções entre os contribuintes. Quem ganha entre 5 e 7 mil reais terá um desconto parcial no imposto devido, aumentando gradualmente a carga tributária. Já os contribuintes com rendimentos acima desse patamar continuarão sujeitos à alíquota máxima de 27,5%. Então, como que fica o imposto de renda de quem ganha entre 5 e 7 mil? Quem ganha 5 mil reais terá 100% de desconto, então se você ganha até 5 mil reais por mês, não vai pagar nada. O imposto sem o desconto seria de R$312,89 por mês, então só fazendo aqui uma continha de padeiro, você vê aqui 312,89 vezes 12, R$3.754 de imposto no ano. Então essa vai ser a renda disponível, né, para quem ganha ali R$5 mil a mais no ano com essa mudança. Quem ganha 5.550 vai ter desconto de 75%, o imposto sem desconto seria de R$ 436,79, com a medida o imposto vai ser de R$ 202,13. Quem ganha 6 mil, 6.500, 7 mil, gradativamente aqui vocês vão vendo que quem ganha 7 mil reais não vai ter mais desconto e vai pagar um imposto final de R$ 849,29. Como é que fica a tabela do IR? A mesma coisa. E por que eu disse que é uma medida que já deveria ter acontecido? Na verdade, está atrasada. Hoje, a faixa de isenção do IR está em R$ 2.824 mensais. Só que nessa tabela aqui, de acordo com essa tabela aqui do Diário do Comércio, que não é de agora, são dados aqui do ano passado, do final do ano passado, de novembro de 2024, o que a gente vê é que se a gente fosse corrigir pela inflação a tabela do imposto de renda desde 1996, a alíquota deveria ser de 0% para quem ganha até R$ 5.084,04. Ou seja, não está melhorando muita coisa além de simplesmente corrigir pela inflação, algo que deveria ser feito independente de qualquer coisa, sempre
De qualquer forma, deixo claro, gosto de reduzir imposto de renda, sempre é bom. Reduzir imposto é sempre bom. Não interessa qual foi o governo que fez, que propôs, menos imposto é bom. E já que a gente está falando de imposto aqui, começou o prazo ontem, dia 17 de março, para a declaração, para o envio das declarações de imposto de renda. Vai de 17 de março até 30 de maio. O programa da Receita já está disponível para download. A declaração, inclusive, falando nisso, a declaração automática do Grana é a forma mais fácil, rápida e segura para você declarar o IR dos seus investimentos em Bolsa de Valores. 5 minutos você resolve isso daqui. Se tiver com tempo hoje, baixa aí o aplicativo, assina o plano Mais Grana anual e hoje mesmo você já mata isso daqui. A ferramenta da Receita, o Revar, não ajuda muito na declaração porque não traz informações referentes ao ano de 2024 como lucros e prejuízos obtidos, custo médio de compra dos ativos, a posição em 31 de dezembro, os rendimentos isentos e os sujeitos à tributação exclusiva também. Com a declaração automática Grana do IR da Bolsa, você recebe um arquivo com todos esses dados já calculados, basta importar o arquivo no programa da Receita e todos os campos referentes aos investimentos em bolsa são preenchidos automaticamente, sem erro, sem precisar você passar horas conferindo para depois ainda errar. Então basta você clicar no primeiro link aqui da descrição e contratar o plano Mais Grana anual com R$90 de desconto com o cupom VALOR90. E agora falando aqui de Bolsa de Valores, a gente já começa a ver aqui notícia falando que o Banco Central deve optar por um ciclo de aperto monetário menor do que o previsto anteriormente. Apesar de manter a Selic ainda em território contracionista, avalia o Itaú. O banco projeta que a taxa atinja 15,25% ao final do primeiro semestre e siga nesse patamar pelo restante do ano. Antes, a projeção para a taxa terminal era de 15,75%. Ou seja, a gente está vendo aqui o juro futuro diminuindo, o mercado projetando uma taxa terminal menor. Por conta disso e de outros fatores, a Bolsa de Valores vem subindo. Se você for ver aqui nos últimos 5 dias, subiu quase 7%. Esse ano, a Bolsa de Valores subindo quase 10%, mais de 131 mil pontos, quase ali, se animando para buscar a máxima histórica novamente, que é aqui de quase 137 mil pontos, mas dá para buscar, né? Sempre dá, desde a mínima aqui já subindo mais de 11%, mas basicamente aqui é o mercado se preparando para errar mais uma vez. Então ficar confiando nessas previsões não é legal, não é interessante você ficar fazendo isso para investir. Confie numa estratégia, confie em uma estratégia de investimentos. Eu trouxe 3 ações aqui que eu acho interessantes. Não são ações pagadoras de dividendos raiz. No próximo vídeo eu posso trazer aqui algumas ações de dividendos um pouco comentadas para vocês, mas a primeira ação que está num patamar interessante, B3SA3, a Bolsa de Valores. Então sempre que você fala em redução de juros, é uma empresa que costuma ir bem. Mas aqui trazendo mais para o potencial de longo prazo, porque você não vai também ficar investindo só com base no que vai acontecer no curto prazo. É uma empresa que tem boas margens, então margem líquida, margem bruta, EBITDA. Então é uma empresa que tem margens altíssimas aqui. É uma empresa que gera muito caixa. E quando a gente fala de uma empresa que gera muito caixa, o caixa ele pode ser usado para quê? Para fazer investimentos, para pagar dividendos, JCP, para amortizar dívidas ou recomprar ações. E a B3 vem pagando dividendos e recomprando ações. E o que acontece quando uma empresa decide recomprar suas próprias ações? Basicamente, ela reduz a quantidade de ações disponíveis no mercado, é claro, o que potencialmente pode valorizar o preço das ações de quem permanece sócio da empresa. Então, essa estratégia muitas vezes é utilizada quando a empresa acredita que as ações estão subvalorizadas, baratas, e que a recompra é uma forma de remunerar os seus acionistas também. Então, o shareholder yield é uma métrica que mede o quanto a empresa está retornando para os seus acionistas, considerando não só dividendos, mas também recompra de ações e até redução de dívida. Então, é calculado somando o total pago dos dividendos ali com o valor gasto também pela empresa com recompra de ações, com amortização de dívida e divide isso pelo valor de mercado da empresa. Então, essa abordagem traz uma visão para você bem mais completa
né, do retorno que o investidor recebe, porque engloba todas as formas de remuneração, de retorno em dinheiro e não só os dividendos isolados. Tá? O dividend yield que você vê aqui nesse site de análise considera o dividendos e o JCP, mas a empresa te remunera de muitas outras formas. Inclusive, você pode receber bonificação, você pode ter recompra. Então, em resumo, quando uma empresa recompra as ações, ela está apostando no seu próprio valor e, ao mesmo tempo, potencializando o retorno para os acionistas. B3 aqui é uma empresa que eu acho interessante. Fora isso, tem boas margens, como eu falei, boa rentabilidade. A próxima ação da lista aqui, Kepler Weber, não sei exatamente qual que é a pronúncia, né? Uma vez eu pronunciei aqui de forma equivocada, alguém me corrigiu, agradeço até pela correção, mas a pronúncia em alemão, se eu não estiver enganado, parece que é Kepler Weber. Mas se eu estiver errado mais uma vez e alguém souber exatamente qual que é a pronúncia, deixa aqui nos comentários. A Kepler é uma empresa que atua no setor de armazenagem de grãos. Ela fabrica silos, equipamentos usados para guardar essa produção agrícola. Isso significa que o desempenho dela está ligado sim ao agronegócio, commodities como soja e milho, que são as commodities que a galera precisa armazenar nesses silos que ela faz. Em 2024, ela teve um bom ano, apesar do final de ano mais fraco. É uma empresa que paga dividendos, você vê com um dividend yield de 10,64% nesse momento. Um payout que também é alto, a empresa vem distribuindo em média nos últimos anos 90% dos lucros, 92%, mas a gente tem aqui um payout que vem aumentando. Chegou aqui no topo em 2023, a empresa teve um 2022 muito forte, a gente já vai ver aqui, por conta do mini boom das commodities agrícolas que a gente viveu naquele ano, e em 2024, passando ali por um momento difícil no ciclo desses produtos agrícolas. Você vê aqui que o ROI da empresa em 2022 foi acima de 60%. Isso pode voltar a acontecer novamente quando o preço dessas commodities voltar a subir. No checklist do investidor Buy and Hold aqui, passa em praticamente tudo, exceto o fato de que a empresa já deu prejuízo no ano fiscal. Ela atua em algumas frentes, tem a parte de fazendas, agroindústrias, você tem reposição e serviços que vem crescendo, ou seja, ela está diversificando a receita, negócios internacionais, portos e terminais, e a maior parte dessa receita é vindo do Brasil e da América do Sul. A receita no quarto tri cresceu 6%, EBITDA subiu 4%, mas o lucro líquido caiu 10%, principalmente por causa do aumento das despesas financeiras. É uma empresa que ela é endividada, ela se alavanca para conseguir aumentar a rentabilidade, mas você vê dívida líquida sobre EBITDA negativo, significa que a empresa tem mais caixa do que dívida. Margem de lucro da empresa foi afetada, isso significa que mesmo ela faturando mais, ela ficou com uma fatia menor desse dinheiro no final das contas. Então, mas você vê geração de caixa livre de mais de 150 milhões, mesmo com um cenário difícil. É uma empresa que, olhando para 2025, está otimista, espera que a produção agrícola no Brasil seja recorde esse ano. Isso pode aumentar a demanda pelos produtos que ela faz, só que tem um risco importante, um detalhe também com relação à empresa, que os clientes dependem do financiamento do governo para comprar esses silos, esses equipamentos. E essas linhas de crédito foram suspensas por um momento, agora voltaram novamente. Então você tem um plano safra ali, que impacta diretamente o resultado da empresa. No longo prazo, ela aposta no crescimento da armazenagem de grãos no Brasil, porque o Brasil tem um déficit de silos para guardar e armazenar suas safras. Ela também está diversificando a receita, como eu falei, atuando mais ali na prestação de serviços, aluguel de silos também. Então a empresa vem diversificando peças de reposição, também atuando em diversas frentes aqui para conseguir diversificar essa receita. É uma ação para quem tem um perfil um pouquinho mais arrojado, e por falar em um pouco mais arrojado, a gente vai falar aqui agora de Vamos 3. A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos é uma empresa brasileira que atua no setor de bens industriais e subsetor de comércio com foco em aluguel de carros. Mas se você for lá, o que você vai ver mesmo é que a empresa aluga caminhões, é a maior desse setor, e isso é uma vantagem competitiva importante.
O setor de locação de caminhões continua resiliente, é uma coisa necessária. Para 2025, a empresa vem mantendo a estratégia de crescimento, mesmo por conta das dificuldades ali que esse cenário macroeconômico traz. Mesmo assim, a empresa continua crescendo. A desalavancagem nesse momento é importante, tanto do ponto de vista de desalavancagem, mas também para conseguir estruturar um pouquinho melhor essa dívida. É algo que a Vamos precisa fazer. A gente está falando de um negócio aqui com quase 80% de market share na alocação de caminhões, com potencial de escala. Então tá um bom negócio, mas esse cenário de juros afetou os contratos firmados pela empresa no passado. A empresa foi um tanto juvenil aqui nesse ponto. Quem sou eu para julgar? Mas a gente está falando da empresa que está na bolsa, uma empresa grande, né, e os gestores erraram, né, e nessa questão ali dos modelos dos contratos, poderia ter se protegido melhor. Foi um erro, né, essa questão da escolha do endividamento majoritariamente atrelado ao CDI. Ela se expôs a um risco ali desnecessário de variação de curto prazo, né, dos juros, enquanto os contratos elas possuem horizontes de prazo longo ali. Então, alternativas atreladas ao IPCA trariam mais previsibilidade para o negócio, já que é assim que ela reajusta os contratos dos seus clientes também, né? Mas, então, ao mesmo tempo que você tem a empresa passando por esse momento, você está falando de uma empresa que negocia abaixo do valor patrimonial, com P sobre L baixo, uma empresa que tem boa rentabilidade, por mais que esteja sofrendo nesse momento por conta do cenário. Você vê que os lucros crescem, né? A empresa que vem apresentando crescimento de lucro ano após ano, desde 2018 até o momento. 2024 foi ano recorde. E a readequação de parte desses contratos pode destravar valor aqui. Basicamente, né, o indexador majoritário da dívida, como eu falei, é o CDI, e os contratos de locação repassam inflação para o cliente. A empresa ela poderia melhorar a estrutura de capital, casando melhor esses fluxos, utilizando ali mais dívida atrelada ao IPCA. Mas sim, tem potencial. No longo prazo, é uma empresa, né, que tem um poder de escala muito grande, e a gente está falando aqui de uma empresa que, se conseguir readequar ali o balanço, reajustar essa dívida, e a gente tiver um cenário melhor daqui para frente nos próximos anos, podemos estar falando aqui de uma empresa que pode valorizar ali seus 200% ou mais. Mas potencial de valorização está atrelado também a mais de risco. E sobre bolsa de valores barata, cara, de graça, essa história de tá barato, vou comprar, muito cuidado. A bolsa caiu, vou vender. Pelo amor de Deus, para com isso. Por Nossa Senhora dos Dividendos, pare com isso. Se você quer ser um investidor de verdade, a sua estratégia ela segue, independente do que está acontecendo no mercado. E o que isso significa? Significa que você tem um plano, você segue esse plano e ponto final. A bolsa caiu, beleza. A bolsa subiu, beleza. E daí? Plano mudou? Não muda. O problema é que a maioria das pessoas tem essa mania de ficar ligando e desligando a chavinha do investidor como se fosse um interruptor de uma lâmpada. Então está animado, está aportando, está falando de longo prazo, está estudando empresas, fazendo até valuation, fluxo de caixa descontado, quer aprender tudo. A chavinha do investidor está ligada, né? Não importa se está caro, vou comprar porque eu sou investidor, é longo prazo, aportes regulares, mas aí a bolsa cai, vem crise, bolsa despenca, fica de lado por um tempão, a galera começa a falar em recessão, tá o governo que ganha, parece que a chavinha do investidor ali desliga, né? Ou volta pro lado da renda fixa, ou do rentismo ali, para de investir, some, e aí depois, quando o mercado começa a subir de novo, tá todo mundo otimista, aí lá vem de novo, virando a chavinha para o lado do investidor de novo. Não pode ser assim, pelo amor de Deus, né? Seu foco precisa estar em construir patrimônio equilibrado, de forma equilibrada, diversificada, que não dependa só de ações brasileiras. Então, se você quer ser investidor de verdade, vou até deixar aí para você o link na descrição para você conhecer a Bússola. Você está pronto para investir como super ricos, mesmo começando do zero, com pouco dinheiro? Tá aqui, ó. Bons retornos com menos volatilidade, a Bússola, proteção, dividendos e crescimento. Clica aqui para você
aprender a construir uma carteira de investimentos vencedora. Então você vai ter aula sobre o lado traiçoeiro de você começar sem uma estratégia, os primeiros passos para definir sua estratégia de investimentos, o que é uma alocação vencedora, a estratégia de investimentos que mais conseguiu aliar crescimento e proteção de patrimônio nas últimas décadas e como você pode modelá-la e como montar a sua carteira vencedora pessoal e, principalmente, manter a disciplina no longo prazo. E você vai ter aqui esses bônus também muito interessantes. Você tem carteiras na prática, eu vou montar carteiras diferentes ali, com diferentes abordagens para exemplificar. Você vai ter também acesso às regras de ouro da riqueza, um box de análise fundamentalista, tá? Um guia completo sobre análise fundamentalista e conceitos detalhados ali com introdução à análise das demonstrações financeiras, DRE, balanço patrimonial, curadoria de ativos também, top ações e fundos imobiliários, uma lista com as melhores ações da bolsa, os melhores fundos imobiliários, incluindo preço teto para você investir com mais segurança e rentabilidade, tudo isso pela bagatela de R$ 97. Então, seu foco tem que estar em construir patrimônio equilibrado, diversificado, porque investir não é sobre emoção, é sobre racionalidade, tá? Quem age na emoção, na maioria das vezes, perde dinheiro. Quem tem estratégia, ganha no longo prazo. Fico por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto.